Bom, pessoal, vamos lá. A gente veio aqui hoje mais uma vez para gravar esse vídeo, falar um pouco das nossas recomendações, das nossas carteiras recomendadas, dessa vez para o mês de julho, né? E como sempre eu começo falando um pouco do pano de fundo, do momento do mercado, que baseou as nossas decisões. E mais uma vez a gente continua, vamos dizer assim, apostando em nomes que ganham com a queda dos juros, né? Essa é uma tese que a gente tem olhado desde, já acho que do final do ano passado, começo desse ano, mas que ela ganhou força mesmo a partir de abril. Pelo menos o mercado começou a precificar isso mais a partir do abril e a gente acha que isso vai continuar, até porque a taxa Selic ainda nem começou a cair, né? Os juros de mercado estão caindo, eu vou mostrar isso daqui a pouco, mas a taxa Selic de fato ainda nem começou a cair, então é um tema que eu acho que vai perdurar no mercado por um bom tempo. Em segundo lugar, a gente continua também com os nomes um pouco mais arriscados no portfólio, principalmente algumas empresas menores, né, small caps, empresas mais endividadas, empresas de saúde, educação, que não estavam divulgando resultados assim tão fortes, né, então de certa forma você está confiando um pouco mais de que esses resultados vão melhorar no futuro. Então, esse é nesse sentido que a gente está assumindo um pouco mais de risco. E por último, acho que a grande novidade desse mês é que a gente está colocando empresas também nos portfólios que ganham com a apreciação do real e ganham particularmente com a queda no preço dos grãos, né? A gente tem visto isso, essa queda no preço dos grãos, principalmente na inflação. A inflação vem caindo, um dos motivos é esse, né? Que essa parte de alimentos, os grãos, tem tido um peso bastante grande nessa queda da inflação, tanto no IPCA e principalmente nos IGPs, mas o que a gente acha aqui é que isso vai aliviar o custo de várias empresas. Com relação ao momento do mercado, a gente continua achando que esse ciclo, que esse padrão que a gente chama desse gráfico de Pring-Turner, ele é válido ainda, é um pouco, ajuda a entender o momento que a gente está, a economia está obviamente desacelerando, está crescendo pouco, mas a inflação também está caindo, consequentemente os juros estão caindo, e agora a gente entra numa fase que na nossa visão começa a ficar até mais atrativo ir para a bolsa ou a fundo imobiliário do que até ficar na renda fixa. Por que isso? Porque os juros já caíram bastante, é o que eu mostro aqui nesse gráfico, principalmente a partir de abril. E não é por acaso, né? Em abril a gente teve um dado ali que foi um divisor de águas, vamos dizer assim, que foi o IPCA do mês de março, foi divulgado no começo de abril, que mostrou um número bem baixo, inclusive todos os detalhes dessa divulgação do IPCA foram bons, né? Tanto o IPCA cheio quanto os núcleos, que é uma coisa que o Banco Central insiste em falar, foram muito baixos, né? Mostrando que a inflação de fato estava caindo. Aí vem e continuou caindo rápido, e consequentemente o que a gente vê é que as taxas de juros de mercado estão caindo rapidamente. Antecipando que o Banco Central deve começar a cortar os juros em agosto, que é também a nossa visão. Como consequência disso, né, tanto o mercado de ações, fundos imobiliários, ativos sensíveis à taxa de juros tem performado bem, principalmente a partir de abril, como eu falei que foi quando teve esse dado. Então, isso, na nossa visão, isso deve continuar por mais algum tempo, porque, como a gente também já destacou algumas vezes, a taxa Selic ainda nem começou a cair. As taxas de juros de mercado já caíram até bastante, mas ainda tem um pouco de espaço para cair na nossa visão, e a taxa Selic ainda nem começou. Então, a gente está no começo ainda do ciclo, apesar do Ibovespa da mínima ter subido já 20%. E começando então agora aqui falando das carteiras recomendadas, a gente começa aqui com a carteira Valor, como sempre. Aqui a gente fez algumas trocas, né? Tirou Banco do Brasil, Simpar e Panvel para colocar JBS, M. Dias Branco e Redditor. Aqui vale chamar a atenção que a gente está trocando alguns nomes que tinham subido muito, ou até nome como Banco do Brasil, ou nomes mais defensivos como Panvel, para colocar nomes que a gente vê com mais upside, principalmente nesse momento de mercado, incluindo Redditor, uma empresa do setor de saúde, e também, como eu falei antes, a JBS e M. Dias Branco, empresas que ganham com a queda dos grãos. Tá? O que chama atenção só que a gente ficou de fora na carteira Valor de uma empresa de educação, que é um setor também que a gente tem uma visão bem construtiva. Um dos motivos é porque a nossa preferência hoje, que é a Cruzeiro do Sul, tinha até uma liquidez um pouco mais baixa, então não foi aceito pelos critérios aqui do valor econômico, mas seria uma opção interessante para ter aqui também. Enfim, ou Edux, mas a Edux, como é uma opção que a gente já teve nos portfólios, mas subiu bastante, a gente acha que esse retorno já não é tão bom, mas enfim, eu acho que o que chama atenção aqui também na linha de falar do que a gente não tem, é só isso de empresas de educação, essa carteira Valor. Na carteira Top Picks, também a gente fez algumas trocas aqui, fez 4 trocas, até um pouco mais do que o normal, mas muito parecidas com o que eu já falei antes da carteira Valor, o que eu falei na introdução do vídeo, né? Então a gente tirou Cielo, Multiplan, São Martinho e Simpar para colocar no lugar Iguatemi, M. Dias Branco, Redditor e Vamos, né? Aqui as trocas, 2 trocas que são bem diretas, né? Tirou Multiplan, colocou Iguatemi, a gente vê mais upside em Iguatemi no setor de shoppings nesse momento.
Também tirou Simpar para colocar Vamos, aqui a explicação é que a gente acha que Vamos sofreu mais recentemente por conta de uma oferta de ações que já foi concluída, consequentemente, nos próximos meses pode ter uma performance um pouco melhor. Além disso, o resultado da Vamos deve ser bom mais uma vez, né? As outras duas trocas aqui, tirar Cielo e colocar M. Dias Branco, e São Martinho e colocar Redditor. Assim. Então, no fundo, a gente está tirando, por exemplo, São Martinho, que é uma empresa que também subiu bem, o preço do açúcar no mercado internacional estava subindo bem, parou de subir recentemente, então a gente acha que a São Martinho deve ficar um pouco mais fraca no curto prazo, enquanto a M. Dias Branco, como eu falei já algumas vezes, vai se beneficiar desses preços de grãos, de uma forma geral e real, um pouco mais apreciado. Tá, e no caso de Redditor também eu já falei um pouco dessa ação, é uma ação que a gente está aí se posicionando, acreditando que vai se repetir o que repetiu em ciclos anteriores de queda de juros, né, que o mercado olha mais essas empresas de crescimento, particularmente empresas de saúde, que consideram um setor de crescimento secular, né, por conta do envelhecimento da população, esse setor de saúde tende a continuar crescendo acima da média da economia por algum tempo. Na carteira Small Caps aqui teve mais trocas até do que o normal, vale chamar a atenção aqui, a gente tirou Direcional, Irani, Jalles Machado, Oncoclínicas, Smart Fit, Simpar, para colocar ABC, Fleury, Iguatemi, M. Dias Branco, Vivara e Vamos. Então, algumas trocas aqui são bem diretas, né? Direcional tem uma oferta de ações acontecendo, a gente não gostou muito, assim, uma oferta de ações que a gente não viu muito sentido. Irani foi porque subiu bastante. Jalles Machado, eu já falei, é uma small cap de açúcar e álcool, a gente já viu, parece que um topo ali no preço do açúcar, então tem menos upside em Jalles Machado. Oncoclínicas a gente está trocando por Fleury, é uma empresa que subiu menos nesses últimos meses, acho que tem mais espaço para alta daqui para frente. Smart Fit também foi uma empresa que subiu bastante, então a gente trocou por Vivara, uma outra small caps que não é bem o mesmo setor da Smart Fit, mas é parecido, ainda visto como empresa de bem de consumo e varejo. E no caso Simpar e Vamos eu já expliquei, tá? Mas fica então as trocas que a gente fez, de uma forma geral eu já tinha explicado várias dessas trocas, ou racional por trás de alguns desses nomes nos portfólios anteriores, né? O que chama mais atenção aqui só é que teve mais troca do que o normal, mas como eu falei, por conta de algumas convicções que a gente criou, primeiro, em não ter muito mais dessas empresas de construção de baixa renda, então tirou Direcional. Alguns nomes tinham subido bem, como foi o caso de Irani, e também criando convicção, como eu falei, em ter de fato nomes no setor de saúde e ter também empresas que ganham com a queda no preço dos grãos, que é o caso de M. Dias Branco. Bom, por fim, para concluir, falando da carteira de dividendos, essa carteira normalmente tem menos trocas, esse mês não foi diferente, tem só uma troca, aqui bem simples de explicar, né? A gente tirou Cielo e colocou o Banco ABC, nessa linha que a gente já falou, de aproveitar um pouco mais o bom momento do mercado, colocar mais small caps, adicionar um pouco de beta, a gente vê Banco ABC como bem posicionado, tem um dividend yield alto, como dá para ver nessa tabela. Além disso, a gente acha que os resultados nos próximos trimestres vão melhorar de forma significativa. Vale lembrar que nos últimos trimestres, né, principalmente no começo desse ano, primeiro semestre de 2023, final do ano passado, os resultados dos bancos não foram muito bons por conta do aumento da inadimplência e mais especificamente no começo desse ano por conta do evento Americanas, né? Olhando para frente, a gente acha que isso já ficou para trás e o resultado de Banco ABC deve começar a melhorar. Então, dado que tem um dividend yield alto, um valuation baixo, se encaixa bem nessa categoria de ações que a gente acha que vai se beneficiar mais do ciclo de corte de juros que a gente está vendo daqui para frente. A gente fez essa troca de tirar Cielo e colocar Banco ABC na carteira de dividendos. Os outros nomes permanecem, como a gente falou, só vale lembrar a filosofia dessa carteira é sempre ter um bom número de empresas do setor elétrico, que é onde os dividendos são maiores, mais constantes, mais regulares, e misturar com empresas de outros setores, normalmente um pouco de telecom, empresas do setor financeiro e também empresas de commodities. Essas empresas de commodities como Petro, Vale, costumam também ter um dividendo alto, principalmente em momentos bons do ciclo, quando o preço das commodities está elevado. Tá? Então, fica aí a dica, o racional um pouco dessa carteira de dividendos também. Tá, então esse é o resumo das nossas convicções aqui para o mês, das trocas que a gente fez para essas carteiras sugeridas. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, deixa seu like, se inscreva no canal e também não se esqueça de seguir a gente nas outras redes sociais.